né? Porque, bom, antes de eu conversar com o Fernando Haddad, eu tenho que conversar com o ministro, e aí tem um monte de coisa que a gente tem que tocar no assunto. Coisas boas, inclusive, às vezes. Tipo o PIB de 3, a notícia do crescimento, essa é a notícia do dia, né? Do PIB de 2024, 3,4%, né? Vamos lá, essa já era. Você estava esperando isso, né? Como se você não soubesse que ia rolar, né? E, cara, vamos lá, qual que é quando essa notícia chega pra galera, tu começa a ver os jornalistas falando e as coisas repercutindo e tudo mais. O que você sente? Você sente, porra, ó, tá aqui, ó, falei que tá entregue. Tudo que a gente fez, todos os. Tem um monte de sentimentinho que a população tem. Pô, o cara quer taxar isso, quer taxar aquilo, tá apertando o crânio aqui, tá apertando o crânio ali, mas aí a gente tem um crescimento de 3,4. Na tua opinião, maneiro? Dava pra ser mais? Como é que tá? Cara, eu sou da opinião, Igor, que o Brasil, durante muito tempo, eu diria 2013, 2014 até 2022, teve uma década ruim, uma década desarrumada. Em parte por medidas equivocadas, mas também por causa da política. O Brasil ficou polarizado, começou a ter uma sabotagem de parte a parte, as pessoas não conseguiam distinguir uma disputa de governo para temas que são do Estado brasileiro. E essa distinção é muito importante numa democracia. Tem questões que nós temos que preservar como brasileiros. Temos que arrumar. E tem questões que nós vamos disputar, porque tem uma divergência na sociedade e nós vamos disputar. Quando se perde essa linha divisória e você começa a colocar tudo na vala comum da briga, se foi o Lula que fez, eu odeio. Ou se foi o Bolsonaro que fez, eu odeio. Pronto. É isso que você está falando. Aí nós vamos começar a ter problemas. E nós estamos tentando superar essa situação que ainda persiste, mas não como no passado recente. E eu penso que os resultados que nós estamos tendo, 2023, crescimento de 3,2%, 2024, crescimento de 3,4%, em certa medida, já é o resultado de um começo de conversa em que as forças políticas e os poderes da República começam a perceber que tem muita coisa em risco e que nós não podemos mais nos manter nesse tipo de controvérsia que gera muito calor, mas não gera resultado para a sociedade. E vamos lá. Você está dizendo que estamos começando a tomar essa consciência aí. Em 2024, o Brasil cresceu um pouquinho mais que a média mundial, né? A média mundial, se não me engano, foi 3,2%. Posso estar errado. Mas para o ano que vem, a gente já tem uma previsão tão cedo assim, faz sentido também? Já me conta isso. Uma previsão de 2,3% de crescimento, pelo que eu li. Tá? Faz sentido uma previsão tão cedo assim? Faz sentido. A previsão do Ministério da Fazenda é um crescimento de 2,5% para esse ano. E assim, isso não é vantagem nenhuma, mas até aqui as previsões do Ministério da Fazenda têm se confirmado, mais do que as outras previsões. Digo que isso não é nenhuma vantagem porque nós podemos errar. A previsão é previsão, você pode errar. Mas eu acredito que nós vamos continuar crescendo com um pouquinho mais de moderação por causa da inflação. Então a gente tem que estar dando uma moderada para oferta de produtos acompanhar a demanda, que cresceu muito. As famílias, a renda das famílias cresceu, elas estão comprando mais, e se a oferta não acompanha o crescimento da demanda, você tem um ajuste no preço, que é o que está acontecendo em alguns produtos agora. Então, essa calibragem ela é fundamental para você continuar crescendo, mas mantendo a inflação minimamente controlada. Né? É isso que está acontecendo com o ovo e com o café? Depende do produto, tem uma história. Né? Pois é, né? Não dá para você... Mas o cara bota tudo na tua conta. Não, vê bem, quando você está no governo, tudo vai para tua conta. E nem sempre a coisa boa vai para tua conta, às vezes só vai a ruim, entendeu? Mas é parte da vida pública. Você está lá para responder a tudo. Você falou, você abriu a conversa aqui falando do PIBão. Você podia ter começado falando de inflação. Sim, eu podia ter falado de várias outras coisas. Você vai me perguntar de coisas que estão dando certo, coisas que você precisa esclarecer.
e coisas que o governo, as providências que o governo está tomando. Por exemplo, eu acredito que uma série de produtos que estão mais caros hoje vão ter seus preços reduzidos com a entrada da safra, que vai ser muito expressiva esse ano. Vai ser uma super safra. Tudo indica que vai ser uma super safra. Ao contrário do ano passado. Ao contrário do ano passado, que não foi tão boa. E do mesmo jeito que o ano retrasado, que foi ótima. A safra de 2023 foi ótima. E nós tivemos uma redução do preço de alimentos durante 2023. A safra do ano passado não foi tão boa, teve um aumento de preço. E por aí vai. Por causa de climático, não foi que a safra não foi tão boa em 2024? Teve seca, teve inundação no Rio Grande do Sul, afetou a produção de arroz, teve seca no Centro-Oeste, afetou outras culturas. Então você tem problema com milho, que ficou caro, a galinha come milho, então o frango ficou caro, o ovo ficou caro. Então você vai vendo que essas coisas se combinam. Então eu acredito que a entrada da safra vai ajudar, a redução do preço do dólar vai ajudar, né? O dólar bateu um pico ano passado, está começando a reverter. Então são coisas que eu penso que vai ajudar, né? Que vão ajudar. Outras coisas, tem alguns produtos que inspiram mais cuidado. Por exemplo, o aumento da demanda por café no mundo está aumentando, tá grande, né? Está aumentando muito o consumo de café no mundo. Nós, assim, quem é o maior produto? O Brasil é super produtor. Pois é, a gente é sinistro nisso. Só que uma coisa é o chinês tomar chá, outra coisa é quando ele passa a tomar café. Você está falando de 1 bilhão e tralalá de pessoas. Né? Tem uma galera que vai ganhar uma grana, mas vai ter uma galera que vai ficar sem café. E aí, quanto tempo vai demorar para a cultura do café no mundo atender a demanda a um preço razoável? Então, essa questão de combinar oferta e demanda é um pouco a arte de você fazer política econômica, que é ir calibrando as variáveis para as coisas se acomodarem sem impedir a geração de emprego. Nós continuamos gerando emprego. Está em 6% de desemprego, né? O desemprego está na mínima histórica. Então, o PIB está legal. O desemprego está na mínima histórica. Temos que cuidar da inflação. Então, é uma engenharia que você vai calibrando as variáveis para as coisas se acomodarem de maneira adequada. Crescer com sustentabilidade, crescer acertando as contas públicas e assim por diante. E eu penso que nós podemos vencer essa etapa dessa década complicada que nós tivemos. Precisa ter apoio das forças políticas, não é um ministro da Fazenda que vai resolver todos os problemas, porque ele depende do Congresso, às vezes ele depende de uma decisão judicial, porque às vezes tem um conflito judicial que precisa ser resolvido. Ele precisa das forças políticas, inclusive da oposição, quando se trata de emenda constitucional. Então, veja que as coisas são um pouco mais complicadas do que parece, e às vezes você precisa de apoio federativo de governadores e prefeitos. Então, são muitas variáveis que precisam se combinar, mas, de novo, eu acredito que nós estamos, esses 2 anos, nós fizemos muita coisa interessante. Nós aprovamos a maior reforma tributária da história do Brasil. Tem uma porrada, assim, tem uma galera que ficou dizendo que ficou faltando um monte de coisa nessa reforma, mas a gente volta nela depois. Voltamos, lógico. A gente está falando do PIB. E aí, assim, a gente consegue, você estava falando de diferenciar governo e Estado, né? Política de governo, coisa de... para a gente poder ter isso aí seria, na minha opinião, muito importante para, por exemplo, a educação. Um plano perene, de 30 anos e tudo mais. Mas a gente dá para a gente pensar, já que está todo mundo prestando atenção nisso, num crescimento mais estável ao longo do tempo, nos próximos 5 anos. Mas, assim, isso é factível, cara? Porque, assim, esses ajustes, eles têm que ser feitos... Eles são... Vamos lá. Putz, é meio... Arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal. Daqui a quanto tempo tu para repensar se o que foi posto em prática tá funcionando ou não? É diário isso? É tipo de 6 em 6 meses? Tu, na tua cabeça, antes de dormir, arcabouço fiscal, tá maneiro. Ou então, não, tem que ajustar aqui. Ou então, não tá maneiro, mas vamos ver se ajusta. Como é que funciona? Então, depende aí do assunto. Né? Quando você vai fazer uma reforma tributária, nós fizemos a maior reforma tributária da história do Brasil. A primeira em regime democrático, porque todas as outras foram feitas numa ditadura.
nós dialogamos com toda a sociedade, com todo o Congresso, aprovamos a maior reforma tributária. Ela entra em vigor em 2027, porque foi decisão do Congresso que ela entrasse em vigor no próximo governo. Ok. O Brasil hoje tem um dos 10 piores sistemas tributários do mundo. A previsão dos organismos internacionais é que nós vamos estar entre os primeiros regimes tributários do mundo, em virtude, inclusive, de vantagens herdadas de governos passados, como é o caso da digitalização do Brasil. Sistema bancário, Receita Federal, é tudo muito digital no Brasil. A hora que você combinar um sistema tributário mais simples, mais transparente, né, que não penaliza o investidor, que não penaliza o exportador, que devolve o dinheiro pago em imposto para a população de mais baixa renda, o cashback. Quando você tiver tudo isso funcionando digitalmente, nós vamos estar entre os primeiros da fila. Isso é previsão de organismo internacional que está estudando a nossa reforma tributária. Provavelmente, eu como ministro da Fazenda não vou colher os frutos dessa reforma, porque isso vai acontecer para uma geração. Agora, são 40 anos que as pessoas tentaram fazer essa reforma. E eu vou ver o resultado, talvez não como ministro, mas como cidadão. Pô, a hora que isso acontecer, você estava falando de educação. Quando nós expandimos a universidade pública no Brasil, quando nós criamos o ProUni, né, eu era ministro da Educação. Eu fui aluno do ProUni, eu te falei da outra vez. Você foi aluno do ProUni. Quem imaginava que a população negra ia frequentar os bancos escolares das melhores escolas, das piores, das médias, de todo? Como tem branco, hoje tem negro em todo canto. A proporção de negros com diploma no Brasil, com diploma universitário, nós multiplicamos por 5 num espaço de 20 anos. Essas coisas, eu que entrei na universidade com 18 anos e nunca mais saí, eu vi no curso de uma geração tudo mudar dentro de uma universidade. A cor das pessoas, a origem das pessoas, a procedência das pessoas, a religião das pessoas, foi mudando. Né? O corpo discente ali, os estudantes foram mudando. Pô, o ganho que isso traz para o Brasil, em termos de futuro, de você ter um país mais em ordem do ponto de vista das oportunidades, a democratização do acesso. Agora, eu não vi acontecer quando eu era ministro, mas hoje eu olho para trás e falo, porra, legal, valeu o esforço. E não foi, repito, não foi uma conquista do governo na época, porque todo mundo votou pela essa reforma. Então a oposição, que à época era o PSDB, não saía do meu gabinete querendo palpitar, legal, legítimo, mas sem ser um obstáculo ao país avançar. Uma coisa é você falar, não, isso eu não concordo, a não ser que seja assim, você topa? Topa. Isso é uma negociação que envolve uma família, às vezes. Dentro de uma família você tem que negociar coisas. Imagina no Congresso Nacional. Agora, quando você coloca o interesse do país acima disso e fala, não, eu vou para a disputa aqui ou ali, num detalhe ou no outro, mas vamos seguir junto nessa pegada, você vê o país mudar. O Congresso está mais nessa vibe, você sente? Vamos pro Brasil para frente, porque a gente está vivendo, assim, talvez agora um pouco menos forte,